E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer as correções da segunda semana do PET 4. Se ficar alguma dúvida, podem me chamar lá no aplicativo Conexão Escola. Vamos então aí para o autor dessa semana, que é o Schopenhauer. Ele foi um grande crítico do Hegel, porque o Hegel supervalorizou a razão, deixando de fora a vontade. E aí ele foi contra essa ideia aí do Hegel. E quais são as principais ideias aí do Schopenhauer no seu livro O Mundo como Vontade e Representação? Então, ele vai dizer que o mundo é regido por uma grande vontade universal e que nós temos parte nessa vontade também, que é, no caso aí, essa vontade que nós temos é individual. E é por meio dessa vontade individual que entramos em contato com o mundo. E aí tudo que nós conhecemos é apenas uma representação desse mundo. Não temos acesso ao mundo como ele realmente é, mas apenas como nossa vontade consegue percebê-lo. A ideia central aí é que a vontade é essa grande força que põe em movimento toda a realidade. E aí ele pegou também essa ideia um pouco aí do Kant, né, que o Kant já dizia que a gente não conhece a coisa em si, né, não conhece o número, a gente só conhece o fenômeno, que é como a coisa aparece e não como ela é em si. E aí a gente tem com isso que o indivíduo ele está no centro do conhecimento. E no caso aí para Schopenhauer, só podemos conhecer então essa representação que temos do mundo. Outra ideia que a gente tem presente aí no pensamento do Schopenhauer é essa ideia aí de pessimismo. Então, para ele, a vida é uma cadeia de desejos não satisfeitos em que o prazer é mera ilusão. Então, por que ele vai dizer isso? Então, quando a gente tem um desejo, né, a gente sempre está querendo mais, esse desejo nunca é satisfeito. Então, vamos supor, eu quero comprar aquele carro. Eu acho que quando eu comprar aquele carro, eu vou então finalmente ser feliz. Aí eu chego, vou lá e compro o carro. E aí o que vem depois disso? Para Schopenhauer, vem o tédio, né? Não teve aquela felicidade. Aí eu vou e falo o seguinte, não, eu vou ser feliz quando eu tiver aquela casa, quando eu tiver aquela mansão. E aí vem novamente, eu satisfaço esse desejo, chega, tenho esse desejo satisfeito, e aí não veio a felicidade, vem o tédio. E aí porque eu quero mais, sempre vou querer mais. O ser humano é esse ser que sempre está desejando, ele sempre quer ir além. E aí o Schopenhauer vai dizer que isso vai gerar sofrimento. Então o ser humano é um ser de sofrimento, porque ou ele está desejando ou ele está no tédio. Então ele nunca vai chegar a ser realmente feliz, sempre vai estar no sofrimento. Enquanto ele estiver desejando, ele vai estar no sofrimento, porque quando ele tem esse desejo satisfeito, aí vem o tédio. E aí depois ele quer desejar mais, depois vem o tédio, e assim sucessivamente. E aí como é possível fazer para se livrar desse sofrimento? Então o Schopenhauer ele buscou aí inspiração no pensamento oriental, e aí ele traz 3 respostas aí para se livrar do sofrimento. Primeiro é pela arte, né, com a contemplação estética. Segundo, com a anulação do indivíduo, né, por meio da compaixão. No caso aí, esse sofrimento aí, ele se livra desse sofrimento, né, por meio dessa ética e da compaixão. Então, se anular pela compaixão pelos outros. E o terceiro modo é pelo ascetismo. E aí ele vai tirar essa ideia aí exatamente do pensamento oriental, o desapego material e a indiferença. Somente por isso é possível se livrar então do sofrimento. Vamos então aí para a primeira questão do PET,
questão na página 111. O mundo sensível é uma ilusão, Maya, que mascara uma realidade una e transcendente. Em quais momentos de nossas vidas é evidente perceber as ilusões do mundo sensível e qual é a forma de não nos seduzirmos por elas? Maya aí foi retirada aí do pensamento oriental, que se refere ao conceito de ilusão no universo. Então, Maya é o principal obstáculo ao desapego das seduções do mundo sensível, que é o que impede de chegar à iluminação, né? De acordo com esse pensamento oriental aí. Quem quiser se aprofundar mais, né, nesse conceito aí, eu deixei um link na descrição do vídeo, aí é só acessar aí para ver um pouco mais sobre isso. E segundo esse pensamento oriental, essa ilusão aí está na incapacidade da gente conseguir ver as coisas como elas são. Então, nós não enxergamos as coisas como elas realmente são, pelas limitações que temos dos sentidos ou por sermos manipulados por outros, etc. Então, essa questão é pessoal. Então, você vai tentar olhar aí na sua vida. Será que você consegue ver realmente essa sedução do mundo sensível? Será que essa realidade transcendente é mesmo superior à realidade sensível? Pensa um pouco sobre isso aí e como vocês conseguem, né, se livrar dessas seduções do mundo sensível. Vamos aí para a questão 2. Observe o trecho a seguir. E nós, nessa condição, enquanto sujeitos do querer, jamais obteremos felicidade e paz. Afinal, todo querer nasce de uma necessidade, de uma carência, de um sofrimento, de uma necessidade do ser. A satisfação põe fim ao sofrimento, mas para cada desejo satisfeito nascem 10 novos, como da hidra de Lerna brotam novas cabeças. Aí, Hidra de Lerna é uma referência à mitologia grega, né, que é uma espécie de dragão que tinham várias cabeças e essas cabeças sempre se regeneravam. A vontade é o motor de nossas vidas. Logo, a satisfação destas nos conduz ao caminho da felicidade. Letra A. Utilizando os princípios filosóficos, como devemos interpretar as nossas vontades rumo à nossa felicidade? Então, se você for olhar sobre o ponto de vista de Schopenhauer, você pode pensar assim: eu vou ser feliz quando aquele determinado desejo meu for realizado. Aí você consegue aquilo que você queria e aí percebe que não é feliz. Aí você vai lá e quer outra coisa. Aí você acha, eu vou ser feliz quando finalmente eu conseguir comprar tal coisa, né? Quando eu conseguir aquela roupa, aquele celular de última geração e assim por diante. E aí toda vez que você consegue realizar esse desejo, você vê que não conseguiu ser feliz. Aí você vai, também é uma questão pessoal essa aí, né? Você vai refletir será que realmente a felicidade é alcançada pelas nossas vontades, né? Pela satisfação dos nossos desejos. Será que é para você? Letra B. Qual é o papel da autonomia do pensar no exercício da nossa vontade? Então, será que o meu poder de pensar por mim mesmo, né, sem interferência do outro, pode influenciar nas minhas vontades? Será que o que eu decido é realmente um desejo meu? Ou será que eu fui manipulada por outro? Então, você vai refletir um pouco sobre esse poder de pensamento, né? Essa autonomia do pensar por si mesmo, nessa realização dos desejos. Letra C. Como a vontade pode ser condicionada por interesses externos a nós e como ela se configura em ferramenta de controle social?
nessa questão aí, vocês então vão refletir um pouco sobre esse controle social, né, que é condicionado. Será que os meus desejos, eles realmente são meus desejos? Ou será que eu fui condicionada por um determinado grupo social? Será que parte dessa minha vontade foi por causa de propagandas que me influenciaram? Será que foi por causa de uma ideologia que acabou me influenciando? Aí vocês vão pensar um pouco sobre isso aí. Então, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida é só me chamar lá no chat do Conexão Escola. Tchau, tchau e até a próxima.